como a nossa prece inicial. Ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Agradecemos por terem abrilhantado a nossa manhã do Evangelho com tanta sutileza e leveza e amorosidade. Que Jesus nos dê uma manhã de paz, de boas reflexões, e que possamos, todos nós, trabalhadores dessa casa, e a quem adentrar no auditório franciscano de Xavier, receber, na medida certa das suas necessidades, a cura, a amorosidade e a esperança. Bem, amigos, o nosso evangelho dessa manhã é capítulo 17. Pedi e obtereis. Denise vai fazer uma pequena leitura. Capítulo 27, pedi e obtereis. Ele disse também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo como sendo justos, desprezando os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, se pondo em pé, orava assim consigo mesmo: Meu Deus, eu vos rendo graças, porque não sou como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo o que possuo. O publicano, ao contrário, mantendo-se distante, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tende piedade de mim, porque eu sou um pecador. Eu vos declaro
que este retornou para os seus justificado, e não o outro. Porque todo aquele que se eleva será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. São Lucas, capítulo 18, versículo de 9 a 14. As qualidades da prece são claramente definidas por Jesus. Quando orardes, diz ele, não vos coloqueis em evidência, mas orais secretamente. Não finjais muito orar, porque não é pela quantidade das palavras que sereis atendidos, mas pela sua sinceridade. Antes de orar, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, porque a prece não será agradável a Deus, se não partir de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como publicano, e não com orgulho, como fariseu. Examinai vossos defeitos e não vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há de mal em vós. Capítulo 10, números 7 e 8. Queridos, mais uma vez, bom dia. Nós vamos receber aqui a nossa companheira Isabel Guimarães para nos ajudar a fazer a reflexão sobre esse capítulo. Bom dia. Bom dia a todos e todas. Bom dia aos internautas. Bom dia aos internautas. Eu vou contar uma história para vocês. Vou até tirar o óculos. Não vou enxergar ninguém. Mas, às vezes, é vantagem, para a gente não ficar envergonhado. Né? Apesar de que eu não sei o que é isso. Mas, era uma vez, um príncipe morava num reino distante com o seu pai. O nome dele, vocês podem escolher o que quiserem. Eu escolhi Átila. Vocês podem escolher qualquer nome. E ele vivia muito feliz, cercado pelos muros altos do palácio, sem qualquer tipo de preocupação. Mas só vivia ele e o pai. Ele era filho único. E o pai, vendo os anos passarem e seu filho se tornando um adulto, preocupou-se com a capacidade dele para herdar o reino. E chamou os 3 sábios mais sábios de todo o reino e perguntou: o que eu posso fazer para testar o meu filho, para saber se ele está preparado para herdar o reino? E o primeiro sábio disse assim: Majestade, peça ao príncipe para trazer a maçã da vida. E o segundo sábio disse: não, Majestade, peça a ele para trazer o anel da felicidade. E o terceiro disse: não, peça a ele para trazer o espelho da verdade. E foram embora, como todo sábio, nunca diz o que é que a gente tem que fazer. Deixa sempre uma interrogação. E foram embora. No dia seguinte, o rei chamou o príncipe e disse: meu filho, eu quero que você saia numa busca. Você deve trazer de volta a maçã da vida, o anel da felicidade e o espelho da verdade. O príncipe, em princípio, assustou-se, mas, como era um filho obediente e corajoso, no dia seguinte, muito cedo, montou no seu cavalo, claro, não pode existir príncipe sem um cavalo, montou no seu cavalo, pegou sua espada, seu alforje, suas coisas, e saiu. Entretanto, na noite anterior à sua partida, no quarto, enquanto ele se preocupava com a jornada, naquela aflição de quem está pronto para partir para uma coisa nova, para um mundo desconhecido, eis que no quarto surge e materializa-se uma mulher, uma senhora, e disse: eu sou sua fada madrinha, porque, pasmem vocês,
príncipe também tem fada madrinha, não são só as princesas. E ela disse assim, meu filho, eu vou lhe ajudar. Tome esta varinha, siga o seu caminho. Todas as vezes que você tiver alguma dúvida ou alguma dificuldade, você bate essa varinha que eu vou auxiliar você. E assim, o príncipe partiu. E subiu montes, e desceu montes, e pântanos, e florestas. E a todo instante, quando surgia à sua frente alguma encruzilhada, direita ou esquerda, ele batia a varinha, e na mente dele, a sua fada madrinha dizia assim, pela direita, pela esquerda, siga em frente, suba. E assim, ele seguiu até chegar num pomar muito bonito. E quando chegou nesse pomar, existia no centro desse pomar uma árvore belíssima, uma macieira, e ele perguntou à fada madrinha, é essa a árvore que eu estou procurando? E ela disse sim. E ele pegou uma linda maçã. Quando ele colheu a maçã, uma nuvem de insetos voou em cima dele, e ele bateu a varinha e os insetos desapareceram. Ele pegou a maçã, colocou no seu alforje e seguiu viagem, subiu, desceu, montes, pântanos. E estava muito cansado uma noite, e viu assim umas moças no rio, e ele se dirigiu a elas, disse, onde eu posso passar essa noite para descansar e descansar meu cavalo? Lá ali, no alto daquele monte, tem um casal que acolhe pessoas. E lá foi ele, o casal o acolheu, ele pôs o cavalo para se alimentar, descansar, e à noite, quando eles estavam próximos à lareira, conversando, bateram na porta de uma forma desesperada. Quando eles abriram a porta, um velho, muito, muito velho, praticamente caiu para dentro da casa. Eles o acolheram, o velho, arranjaram um cantinho para ele dormir. E, à noite, o príncipe ficou olhando e viu que o velho estava morrendo. Ele levantou, pegou a maçã e começou a alimentar o velho. E, à medida em que ele o alimentava com a maçã da vida, ele ia rejuvenescendo, rejuvenescendo, e rejuvenesceu 50 anos. Eita, meninas, que coisa maravilhosa, hein? Quem dera essa maçã para a gente. E aí, ele rejuvenesceu 50 anos. E no dia seguinte, pela manhã, ele disse assim para o príncipe, eu estou em uma busca secreta, e você me deu mais 50 anos para que eu possa continuar essa minha busca. E por isso eu vou lhe dar um presente. Tome aqui o anel da felicidade. O príncipe pegou o anel, colocou no seu alforje e seguiu. E lá nos confins do mundo, no reino do rei Mendonça, que era dono do espelho da verdade, ele chegou guiado pela fada madrinha. O rei já mandou alguém esperá-lo no caminho, porque pelo espelho da verdade ele já viu quem se aproximava. E quando o príncipe chegou à frente do rei, o rei disse assim, eu sou um homem muito poderoso, muito rico, meus estábulos estão cheios de animais puro sangue, meus cofres estão abarrotados, meus campos são férteis, mas eu não sei o que é um dia de felicidade. Eu não conheço o que é a felicidade. Vivo sempre com uma tristeza no peito. E o príncipe prontamente tirou o anel da felicidade e entregou ao rei. O rei, quando colocou aquele anel, sentiu uma explosão de alegria no peito, como ele nunca tinha vivido antes. E ele ficou tão agradecido, que virou para o príncipe e disse assim, peça, peça o que você quiser, que eu lhe darei. E o príncipe, claro, pediu, vocês estão atentas, o espelho da verdade. Mas, antes dele voltar para o reino dele com o espelho da verdade, o rei Mendonça, como não podia deixar de ser, deu uma grande festa, né? 3 dias de muita comida, muita bebida, muita alegria. E o príncipe colocou o espelho e retornou, sempre guiado pela fada madrinha. Tem um pedacinho que, antes dele entrar no reino dele, tem um negócio de um dragão, porque todo príncipe tem que ter negócio de dragão, mas eu não gosto muito dessa parte, não, eu vou pular essa parte. Porque tem um dragão e tem uma mocinha, e ele salva a mocinha e casa com essa mocinha, só resumindo para vocês, né? E eu não gosto muito, porque eu acho que quem tem que matar o dragão é a mocinha também, entendeu?
Então, esse negócio de mocinha desprotegida, eu não gosto dessa parte. E aí, que ela mata o dragão e ainda mata o príncipe também, se apertar o juízo dela. Então, então ela não me representa. Como ela não me representa, eu vou pular ela, mas tem uma mocinha em dragão. Mas ele volta para o reino e conta para o pai toda a sua aventura e entrega para ele o espelho da verdade. E o pai diz assim: meu filho, você está pronto para herdar o meu reino. Morrerei tranquilo, porque você é sábio, porque de tudo você trouxe o mais importante, o espelho da verdade. E assim, ele se casou lá com a dita cuja da mocinha, e dizem que foram muito felizes por muito, muito e muito tempo, né? E me contaram essa história, e eu estou contando para vocês, e espero que vocês repassem ela para outras pessoas, porque uma história não deve morrer nunca. E aí vocês devem estar se perguntando assim, mas o que é que Bel está querendo com essa história? Meu Deus do céu, o que é que tem isso a ver com o pé de obitereis? A criatura deve ter caído e batido a cabeça. Mas por que eu gosto dessa história? E por que eu estou trazendo ela? Para a gente fazer a reflexão entre pede e obtereis. Porque essa história, dentre muitos significados simbólicos, que eu não vou discorrer todos aqui para vocês, porque é uma das histórias que eu falo no meu curso de contação de história com enfoque terapêutico. Então, tem muitos símbolos, muitos. Mas eu vou trazer uma reflexão central dessa história. E a reflexão central da história é: para obter uma coisa, eu preciso abrir mão de outra. Por isso, muitas vezes, quando pedimos, nós não obtemos. Ora, mas se Jesus disse, pede e obtereis, Jesus mentiu? Não. É porque, às vezes, a nossa caneca está cheia. E nós não conseguimos esvaziar espaços para que aquilo que nós estamos pedindo chegue. Saber que a vida é um movimento é outro aspecto que eu gosto dessa história, porque, na verdade, o mais importante é a busca. O aprendizado se dá na busca e não na obtenção do objeto de nossos desejos. Porque a nossa alma não se alimenta de coisas. Então, quando você pede algo, mesmo que esse algo seja material, existe um outro pedido por trás desse pedido que muitas vezes você não se dá conta. Então, cuidado com o que você pede, porque você pode conseguir. Ainda existe um programa ordinário, eu não gosto dele, mas de vez em quando tem umas coisas interessantes. E eu me lembro que existia um quadro nesse programa que tinha uma gênia. Que a gênia era muito assim, limitada. Tique e teco não se conversavam, né? Os neurônios. E a pessoa pedia uma coisa e ela entendia outra. E aí ela dizia assim: pediu, está pedido, não pode ficar arrependido. Então você tinha que pedir direito, porque você, né, pedia uma coisa e ela, na ignorância dela, entendia uma outra. E eu me lembrei disso também, porque às vezes nós não sabemos direito o que estamos pedindo. Existe sempre um pedido oculto no nosso pedido consciente. Existe um pedido inconsciente. Então, por exemplo, quando você diz assim: Deus, eu queria tanto desenvolver a minha paciência. Meu Deus, como eu queria ser mais paciente. O que é que Deus lhe dá? O que é que tem embutido nesse pedido? Existe um pedido de desenvolver uma habilidade que só será possível a partir do teste. E aí, tome-lhe situações para você exercitar sua paciência. Ora, mas você não pediu, está reclamando de quê agora? Aí você diz assim: meu Deus, quanto mais eu rezo, mais a assombração me aparece. Eu sou uma pessoa tão boa, temente a Deus, vou para o centro, dou passe, canto, distribuo farnel, venho para o lado dos idosos,
E só me acontece miséria, o que é que está acontecendo? Às vezes a gente fica meio revoltado, né? Eu entendo vocês. Às vezes eu fico um pouco zangada também com os espíritos, mas eu só fico zangada enquanto eu não entendo. Eu quero só entender. Entender os acontecimentos, para ficar favorável àquilo que a minha alma de fato precisa. Então, quando você pede algo, sim, você vai obter o que você está pedindo. Mas, para obter o que você está pedindo, é preciso que você saia do lugar comum, é preciso que você saia do simplismo e das reflexões superficiais e se aprofunde nas reflexões do que é que você realmente precisa. O que é que sua alma, de fato, está pedindo quando você emite um pedido ao Criador? E existe uma coisa muito importante, que é o movimento. Veja que o príncipe, ele vai conseguindo obter aquilo que ele deseja na medida em que ele caminha, na medida em que ele vive experiências e na medida em que ele é capaz de generosamente abrir mão das coisas, porque o importante não é a coisa em si, mas é o significado da experiência. É a experiência vivida que permite que possamos obter o sucesso na encarnação. E o sucesso na encarnação, sabe o que é? É se tornar o melhor que você pode ser. Diante de todas as experiências que você já viveu e da experiência que você está vivendo agora. É superar limites, barreiras, que talvez você não tenha conseguido em encarnações pretéritas e que agora você tem oportunidade de estar experienciando. Mas, muitas vezes, nós queremos respostas simplistas. É a mesma coisa quando o povo procura o terapeuta. Quem é terapeuta sabe. O povo chega no consultório pensando que o terapeuta vai resolver todos os seus problemas. Né? Aqui, meu terapeuta, eu pago e ele me diz o que é que eu tenho que fazer e fica tudo certo. Se você encontrar um terapeuta que vai dizer, lhe dar uma receita do que é que você tem que fazer, sem que lhe conduzir a uma escolha consciente, se saia dele, que ele está com problema, está obsidiado, provavelmente. Não, o movimento é seu. O movimento precisa ser seu. Você precisa sair do castelo. Você precisa sair dos muros que você mesmo criou e que você encurralou a sua alma e ir para o mundo. Viver as experiências. Mesmo que você tenha medo, o medo pode ser um aliado para que você se acautele, para que você seja humilde, como disse a passagem aqui do Evangelho. Todo aquele que se humilha será exaltado, e todo aquele que se exalta será humilhado, porque na exaltação existe uma inflação de ego. A inflação de ego leva você a achar que você é mais do que o que você realmente é. Faz com que você não consiga enxergar as coisas como elas realmente são, as reais possibilidades. Quantos conflitos eu escuto em consultório das pessoas desiludidas, entristecidas, porque não conseguiram conquistar isso ou aquilo. Seja um lugar na vida profissional, seja num relacionamento amoroso, até, pasmem vocês, dentro do centro espírita. O povo fica magoado, porque não me escolheu para ser coordenador, não me escolheu para ser monitor, não me escolheu para isso. É uma criatura. E o aprendizado é o mais importante. O que você está fazendo lá? Tanto faz fazer a palestra ou limpar o chão do centro. Isso não qualifica as pessoas. Pelo contrário, aquele que é capaz de limpar o chão, ou aquele que está lá na portaria, ou aquele senhor que está lá guardando os nossos carros, pode ser um espírito muito mais evoluído do que você, e você está se achando.
É preciso enxergar as coisas como realmente são. Isso não significa também você não reconhecer as suas qualidades. É um equilíbrio. Então, à medida em que você vai vivendo as experiências, ao invés de se encastelar, à medida em que você vai para o mundo e vive de forma corajosa as experiências, você vai se conhecendo. E à medida em que você se conhece, você é capaz de perceber quem você realmente é e se tornar e agir de forma coerente com quem você realmente é. Nem mais que é exaltação, nem menos que não é humildade. Você não reconhecer as qualidades que você tem não é humildade, chama-se falsa modéstia, conhece? É diferente de humildade. Humildade é você reconhecer a sua pequenez diante da grandeza da vida e do universo, mas reconhecer também a sua grandeza como elemento único e insubstituível desse mesmo universo. É esse equilíbrio que nós precisamos ter. Então, quando você pede, você compreende de fato o que você está pedindo? Você se movimenta para a obtenção daquilo que você está pedindo? Ou você fica deitado em berço esplêndido, esperando que os espíritos façam por você? Eu vou confessar a vocês que às vezes eu gostaria. Às vezes eu me revolto e digo, pô, velho, facilite para mim aí. Eles não facilitam nada. Não facilitam para mim, não. E outro dia eu tive um insight em relação a isso. Eles disseram assim, foi você que pediu. Ó, eu não sei onde é que eu estava com a cabeça. Você disse que queria fazer sozinha. Nós estamos dando o que você pediu. E, de fato, eu fiquei fazendo uma retrospectiva e eu descobri o quanto, de fato, eu sou assim. Quando eu estudava na colégio, eu continuo estudando, nunca vou parar de estudar, mas no colégio eu me lembro que eu não gostava de pescar. Por quê? Porque eu queria ter a nota que eu tirei. Ainda que eu me danasse toda e tivesse oportunidade, eu não pescava. Por quê? Eu queria ter aquilo que eu conquistei por mim mesma. Então, fui eu que pedi para não facilitar. Pedi, está pedido, não posso ficar arrependido. Agora, eles não facilitam, não. Não pensem vocês que facilita, não. Os desafios. E quanto mais você busca, mais desafios. Quanto mais alto você mira, maiores os desafios que a vida lhe traz para que você possa exercitar aquilo que sua alma precisa. Então, é esse pedido. Quando, diante de algum problema, diante de alguma dificuldade, não peça simplesmente a solução do problema. Você pode orar sim e pedir, Deus, me livra daquilo que eu não mereço e me dê sabedoria para compreender e aprender com a experiência daquilo que eu mereço e necessito. Eu não peço a Deus para resolver os meus problemas, eu peço entendimento. Porque quando você entende, quando você compreende, você absorve a experiência e aquela experiência vai se agregar a outras experiências de outras encarnações e vai fazer com que você se eleve degrau após degrau na escada da evolução. É dessa forma. A evolução não se dá no piloto automático. Não esperem. Não se dá sem um movimento seu. Até Jesus dizia assim, quando ele fazia uma cura, ele dizia assim, quem lembra? Tua fé te curou. Vá e não peques mais ou menos assim. Mas ele sempre dizia, tua fé te curou. Então, quem se curou? Quem se curou? Foi você. Você aproveitou a oportunidade, a energia de cura que o Cristo emanava. Mas se você não existisse um movimento, e se não existir um movimento seu, interno, nem Jesus, nem ninguém vai curar você. Porque é preciso que exista algo que sai de dentro de você também. Uma mudança interna, íntima, na forma de se perceber e de perceber o mundo. Então, se você está pedindo e não está obtendo, ou você não sabe o que está pedindo, ou você está batendo na porta errada. Que tal mudar de porta para ver
se as coisas não melhoram. Porque muitas vezes nós ficamos, ou às vezes nem tem porta, a gente fica se debatendo contra o muro. Porque a gente quer arrebentar o muro de qualquer forma, quando tem uma porta do seu lado, mas não é a porta que lhe agrada. Não é a porta que agrada o ego. Às vezes é só o nosso orgulho, que não permite que a gente deixe essa posição de pedinte de algo que nós não conseguimos obter, muitas vezes porque não é aquilo que precisamos, outras vezes porque ainda não merecemos, mas às vezes ficamos batendo na porta que não é a porta certa. Isso é igual jogo de videogame. Tem criança aqui, jovens aqui, que os mais velhos não sabem o que é isso, né? Mas o jogo de videogame, no videogame é assim. Se você muda de nível, mas esqueceu de fazer alguma coisa do nível anterior, quando você chega lá em cima, não consegue. Aí você diz assim, mas por que não está dando certo aqui? Aí você volta e vê que esqueceu de abrir alguma coisa, porque tem lá um bocado Eu sei porque tenho um filho adolescente, então a gente sempre sabe essas coisas. É a mesma coisa, é a vida. Você muda de nível, mas se você não resolveu algo do nível anterior, vão existir impedimentos. É preciso que você retorne à questão, ressignifique a questão, compreenda, aprenda com aquela situação. Aí a porta se abre. E você segue para outras portas que você vai ter que aprender a abrir. É você que abre as portas. Porque a vida é um projeto diário. A vida é um projeto diário. Em que você tem que planejar a cada amanhecer e avaliar a cada anoitecer. Se pensássemos que cada dia é o último dia de nossas vidas, o que é que nós pediríamos? Se hoje fosse o último... Não estou jogando praga em ninguém, não, viu? Se hoje fosse o último dia da sua vida, o que você pediria? O que de fato é importante? Porque às vezes nós nos perdemos em nossos pedidos. Pedimos aquilo de que não precisamos e esquecemos aquilo que realmente é importante. Nos perdemos muitas vezes em tantos sentimentos negativos. Nos perdemos em mágoas, em ressentimentos, em lamentações. Ah, porque minha vida se tivesse sido assim, se eu tivesse feito tal coisa não teria acontecido. Se eu tivesse estudado, se meu pai não fosse assim, se minha mãe não fosse assada, se eu tivesse tido a mesma oportunidade que você, talvez tivesse jogado fora. Se não teve, foi porque você não mereceu. Aceite que dói menos. Aceite. É igual gente que chega aos 45 do segundo tempo da idade e quer ficar rico. Velho, esqueça isso. Aceite logo ser pobre que vai doer menos. Quem não ficou rico até os 45 não fica mais, não. Não perca tempo mais com isso. Entendeu? Vá buscar outras coisas. Mesmo porque, para que você quer tudo isso? Eu não consigo compreender para que uma pessoa quer tanto dinheiro. Para que uma pessoa quer? Para que uma pessoa quer tantas casas, tantas coisas? Eu só quero uma para morar. Quanto menor, melhor, porque eu estou envelhecendo. E no dia que a empregada não aparecer, vai ter muita coisa para fazer. Eu prefiro um negócio mais prático. E prefiro usar do tempo para estudar, para ler, para contemplar, para fazer cursos, para participar de seminários, para obter enfeites para a minha alma e para o deleite da minha alma, porque é a única coisa que eu vou ter, porque eu não sei se já contaram para vocês. Cecília, posso contar? Vocês vão desencarnar. Já, vocês sabiam? Uns mais cedo. Quem for mais cedo, por favor, me aguarde lá. Né? Pode ir antes de mim, eu não me importa, eu cedo o lugar para vocês. Sou muito generosa. Então, vão desencarnar. Já pararam para pensar? Pensar que podemos desencarnar de uma hora para outra. Estamos viajando felizes e, de repente, o avião cai. Todo um sonho, toda uma história, toda uma trajetória do ego. Outra realidade agora. Outra realidade. É bom estarmos preparados. É bom estarmos preparados. Isso não significa ser mórbido, mas apenas valorizar a vida, porque a morte valoriza a vida. Valorizar cada dia
Cada dia é como se você, a cada manhã, nascesse e a cada noite morresse. Como se cada dia fosse o último da sua vida. Para que você não se apegue tanto aos problemas, mas entenda que os problemas são apenas desafios para a sua alma, para o seu crescimento. Como um estudante que tem os momentos de fazer as provas. Apenas isso. Não faça dos seus problemas e dos seus desafios e das dores que por acaso você esteja vivendo, ou tenha vivido, ou vá viver, a coisa mais importante da sua vida. Por que não é? Porque a vida é cíclica e tudo passa. Tudo passa. E aceitar esse movimento da vida é o princípio da sabedoria. Porque aceitar esse movimento da vida e conseguir viver cada dia como se fosse o último, é começar a se perceber como Espírito de Deus. Onde o tempo não importa, porque se você é eterno, o tempo não existe. É apenas uma fantasia. É um recurso, melhor dizendo, que nós criamos para ordenar os fatos e os acontecimentos. Mas ele não existe para o Espírito. A vida é um contínuo. Nós estamos aqui vivendo um capítulo da história da nossa existência. Cada encarnação é um capítulo. Você não pode, então, querer compreender tudo, muitas vezes. Existem coisas que nos acontecem que nós só compreendemos quando mudamos de andar. Quando estamos no mesmo andar, nós não compreendemos. E aceitar isso. Aceitar que existem coisas que eu não consigo compreender ainda, mas que têm um sentido, têm um significado. Existe sempre um convite embutido em cada acontecimento. E se nós aprendermos a nos aprofundarmos em nós mesmos, a fazermos reflexões, e isso tem se constituído um grande desafio. Então, antes de pedir, se aprofunde. Tente compreender a situação e tente um olhar espiritual para os acontecimentos. Todas as vezes que eu me vejo diante de um acontecimento individual, coletivo, pessoal ou do outro, eu fico pensando, que trama é essa que eu estou assistindo agora, apenas um pedaço? Qual é o sentido disso? Por que essas almas passaram por isso? Porque eu estou passando, porque o outro está passando. Qual é o significado para o espírito dessa experiência? O que aconteceu antes para ter esse desdobramento? E que desdobramentos as minhas escolhas atuais vão ter no futuro? É importante a reflexão diante das coisas. Refletir não significa ficar apavorado e apegado. Ontem eu cheguei de viagem, estava em Brasília, pedi uma audiência com o presidente, mas ele não tinha agenda, não me recebeu. Eu queria discutir com ele a questão da Previdência, né? E aí, está todo mundo muito preocupado com isso. E meu marido foi me buscar no aeroporto e ele veio toda paralela falando da reforma da Previdência, porque ele trabalha com isso. E ele teve que ler tudo para poder explicar, porque na empresa dele ele é o responsável pela gestão de pessoas. E aí, ele veio apertando minha mente. Chegou em casa, ele continuou, porque não sei o quê, fazendo conta da minha aposentadoria, porque você vai ter não sei quantos anos. Eu digo, homem, pelo amor de Deus, eu vou ficar deprimida por lá dessa janela aqui, porque ele me pintou um quadro tão sombrio que eu já me vi fazendo parte dos assistidos aqui da Fundação. Vocês me ajudam? Será que vai ter um lugar lá no lar dos idosos? Eu digo, meu Deus, e ele apertando minha mente. Eu disse, não vou entrar nesse esquema, não. Peraí. Sai de mim, abacaxi, sai, vai de retro, né? Que perturbação é essa? Acho que porque ele leu muito, ficou muito agoniado com o destino de tantas pessoas e estava querendo desabafar. Eu considerei por isso. Senão, eu já ia dar uma resposta daquela que só princesas que matam dragão sabem dar. Então, nós não podemos entrar no pessimismo. A reflexão não é você ficar angustiado, neurótico. Eu costumo brincar com meus pacientes e dizer, olha, quando vier esses pensamentos na sua mente, bata na madeira 3 vezes e diga assim, noia.
Ou seja, paranoia, paranoia, paranoia. Porque tem gente que fica alucinando e derivando coisas e sofrendo por coisas que estão dentro da mente, sem nem checar se é verdade ou não. Opa, peraí, isso é paranoia. Volta aí, por favor. Então, viver cada dia como se fosse único e fazer reflexões em torno do que está acontecendo com você não significa ficar apegado ao passado e sofrendo por ele, nem tampouco angustiado com o futuro. Apenas o passado e os possíveis desdobramentos devem servir apenas de instrumentos de escolhas, para as nossas escolhas. O que eu aprendi com o que eu já vivi? Que desdobramentos possíveis? Sim, porque são desdobramentos possíveis. Não pense que você pensou em tudo. Porque mexe e vira, a vida nos prega uma peça, não é? Como dizia um amigo meu, médico, há muitos anos atrás, quando eu casei logo e engravidei, e ele disse assim, a natureza, porque não foi uma gravidez planejada, e aí, planejada entre aspas, né? Porque estava planejada, depois eu entendi. E ele disse assim, ia jantando na nossa casa, e ele disse assim, a gente conversando sobre isso e tal, como é que a gente ia se organizar diante dessa vida que estava chegando. E aí ele disse assim, a natureza está doida para pregar uma peça em um. E é verdade, não é? A vida está doida para pregar uma peça em um. Você organiza tudo, e daqui a pouco acontece uma outra coisa que você nunca imaginou que pudesse lhe acontecer. Então, desdobramentos possíveis. Quais os possíveis desdobramentos que esta minha escolha hoje, agora, pode ter? Eu estou preparada? Eu estou preparado para os possíveis desdobramentos se eu escolher isso? E se eu escolher aquilo? Sim, porque a vida é escolhas. A vida é cheia de escolhas. Mesmo quando você não escolhe, você está escolhendo não escolher. Está escolhendo e vai ter desdobramentos a sua não escolha. Então, a vida é um planejamento diário. Eu preciso viver cada dia como se fosse o último da minha vida, porque de fato pode ser. Da minha existência atual. Então, ter esse olhar espiritual sobre as coisas, para que a gente não entre no sentimento de pesar, de pessimismo. Eu não vou ficar apertando minha mente com a aposentadoria, eu não sei nem se eu vou estar encarnada quando chegar o tempo, provavelmente não. Provavelmente eu não vou desfrutar desse privilégio de alguns. Mas existem outras coisas, né? Outras maldades aí, que não é só isso, né? Existe um achatamento aí de rendimento, que quem está se achando garantido é bom correr atrás do seu prejuízo. Mas também pode não acontecer. Pode não acontecer? Eu não sei. Eu não sei. Então, não vou ficar morrendo de véspera. Eu não vou ficar achando que isso é a pior coisa do mundo. Além do mais, não devemos ter medo da redução das coisas materiais. Que bobagem. Se você está colocando a sua felicidade de existir naquilo que você possui, meus pêsames. Porque quando você desencarnar, você não vai ter nada. E aí? Onde está a riqueza da sua alma? E eu não estou fazendo apologia à pobreza, entendam. Eu estou dizendo que é só uma experiência. Baixar padrão de vida, diminuir as coisas. Andar de buzu, vamos lá, paciência. Eu não vou me infelicitar por essas coisas. Porque existe um tesouro. E esse tesouro ninguém pode roubar. Esse tesouro não pode ser destruído, que é um tesouro que você constrói aqui dentro, que é encontrando a sua essência como Espírito de Deus. É encontrando aquilo que você nasceu para ser. Isso, quando você conquista, não existe tormento no seu entorno que possa abalar, que possa destruir. Esse é o verdadeiro tesouro. Esse é o verdadeiro tesouro. Buscar isso é a tarefa primordial de todos os espíritos, encarnados e desencarnados. Isso não significa ser perdulário, isso não significa não valorizar o que é material. Não, legal conquistar as coisas e ter as coisas, não existe nenhum problema com isso. Mas quando você faz disso a razão da sua vida,
Quando você faz disso a força motriz para que você esteja vivo, bem, feliz e querendo conquistar mais coisas, a vida pode lhe dar uma rasteira. E você vai se apegar em quê? Se o valor que você pensa que tem está nas coisas. É muito interessante como isso é uma cultura. É uma cultura. As pessoas lhe tratam de acordo com a maneira como você está vestida, com o carro que você tem e onde você mora. Aliás, eu vou dar para querer esconder agora onde eu moro, porque quando você diz que mora num lugar que supostamente as pessoas pensam que é de quem tem dinheiro, lhe cobram mais caro. Vocês já prestaram atenção a isso? O pintor que lhe cobra mais caro, uma marceneiro, é um horror. Você tem que dizer que mora, não mora. Porque quando você mora, eles perguntam, onde é o bairro? Aí quando eu digo assim, Caminho das Árvores, eu digo, vou me mudar para Mussurunga. Nenhum problema. O que importa as coisas. Se nada disso é seu. Será que você não está pedindo só o que é material? Será que se você aprender a pedir aquilo que realmente importa, tudo mais lhe será fornecido? Está no Evangelho também. Tudo mais lhe será dado. Tem uma passagem belíssima, eu não sei se é nesse capítulo ou não, eu adoro, que diz assim, olhai os pássaros no céu. É nesse também, não é? Olhai os pássaros no céu. Eu fiz um trabalho uma vez com um grupo, com isso, numa viagem que nós fizemos até o Baíra, no alto de uma montanha. Eu fiz, olhai os pássaros no céu. Olhai os lírios nos campos. Eles não tecem nem fiam. Nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles, com a mesma beleza. E se Deus providencia para os pássaros o ninho, para os campos, as flores, por que Ele não lhe daria aquilo que você necessita? Por que se angustiar? Não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã terá por si só suas próprias preocupações. Viva cada dia como se fosse único. Deseje aquilo que é imaterial, porque o que é material virá à medida em que sua alma entra em perfeita harmonia, em perfeito equilíbrio. E as coisas acontecem de uma forma tão mágica, porque a vida é mágica, vocês sabem disso? Alguém já disse isso para vocês? A vida é mágica. Eu saí daqui de Salvador, na quarta-feira à noite, para ir para uma reunião de trabalho em Brasília. Reunião chata, todo ano tem. Reunião macro-regional, com esse nome já pode ser coisa chata, né? Sobre a arbovirose. Os mosquitos, não me deixem em paz. Lá fui eu falar sobre mosquito, dois dias. E aqui era feriado e ponto facultativo, ou seja, perdi o feriado, né? Mas tudo bem. Lá fui eu. E lá chegando, eu peguei e resolvi, coisa que eu nunca faço, colocar no Facebook onde eu estava. Em geral, eu nunca faço isso, mas algo em mim me moveu para fazer isso. E quando eu fiz, aconteceram duas coisas mágicas. Primeiro, um amigo que eu não via há muito tempo, que foi meu contemporâneo do Joana de Ângeles, porque eu comecei lá no Centro Espírita Joana de Ângeles. Ele e a mulher dele, depois eles fundaram um centro, saíram e fundaram um centro que funciona até hoje lá no Saboeiro. E um velho amigo, que eu sempre via coisas dele no Facebook, mas eu não sabia que ele estava morando em Brasília. E aí ele mandou, vamos tomar um café? E foi ótimo. Nos encontramos no final da tarde, tomamos um café. Aí daqui a pouco eu vou falar com Esté. Aí pedi o telefone a Cecília. E, oi, Estézinha, eu estou aqui pensando em marcar com ela também no shopping um café, né? Eu ia tomar um bocado de café. Um café com um, depois um café com outro. Mas aí ela disse assim, não, Bel, venha para a minha casa, porque vai ter uma confraternização com o grupo espírita que eu estou envolvida aqui. E lá fui eu para a casa dela. Ganhei presente, olha que maravilha, nem esperava. Eu ganhei presente, a gente fez oração, foi uma linda, foi um presente que eu ganhei, para compensar a chatice da reunião. Eu digo, meu Deus, muito obrigada. Então, as coisas acontecem de uma forma em que não houve planejamento. Não houve, mas houve. Houve porque algo me moveu para dizer onde eu estava. Vocês acreditam? Acreditem ou não. Mas, nas pequenas coisas a gente vê a magia da vida. Enquanto eu esperava no aeroporto o meu voo, eu passei na vitrine, vi uma roupa e comprei.
uma roupa de responsa, né? Assim, uma roupa que dava para ir para um evento. Eu digo, até a roupa eu providenciei. Quando ela disse, venha, eu já trouxe até o traje, parecia que eu já sabia que aquele encontro iria acontecer. E a vida é assim, ela é mágica, ela é cheia de pequenos sinais. É porque nós ficamos tão apegados à materialidade, ficamos tão apegados ao racional, ao concreto, que não permitimos que ouvir com os ouvidos da alma, enxergar com o olhar do Espírito. Então, esse olhar espiritual para as coisas. Então, cuidado, muito cuidado com o que você pede, porque você pode conseguir. E eu escrevi umas coisas que a idade já não me permite mais memorizar, nem os olhos a enxergar, afinal, eu já sou uma vovozinha. Então, eu trouxe para compartilhar com vocês, tá? Escrevi, me veio. E eu vou ler, porque senão eu não vou me lembrar, porque eu escrevi isso ontem à noite. O frio e o cobertor estão sempre no mesmo contexto. Aqueles que não enxergam o cobertor é porque esperam que alguém traga para eles. Não compreenderam que o movimento pessoal é que disponibiliza o cobertor. Viver é luto, é dor, morte de alguém que amamos. Viver também é doença que chega e não quer mais nos deixar. Viver é lidar com os limites do corpo e o envelhecimento, as perdas materiais, o fim da relação amorosa, a ascensão sobre os filhos. Viver é despedida, tanto a alegre quanto a sofrida. Viver é sentir medo, é se decepcionar com um amigo. Viver é desilusão e frustração. Viver é comer poeira de estrada, levantar de madrugada. Viver é sentir amargura, raiva e mágoa. Viver é ignorar o motivo do sofrimento. Mas viver também é se encantar todos os dias ao abrir a janela e ver o sol brilhar. Viver é se encantar com a chuva e o cheiro da terra molhada após o temporal. Viver é sentir o ar expandindo os seus pulmões. Viver é arriscar. É saber que a cada esquina da vida coisas inesperadas podem lhe acontecer. É não se lamentar diante do que se perde, mas se alegrar diante do que se ganha. Viver é se apaixonar. Viver é se encantar diante de uma nova paisagem que se vê da janela durante uma viagem. É um pôr do sol laranja à beira de uma praia. É comida gostosa esperando na mesa. É colo de mãe. É abraço da pessoa amada. É banho quentinho depois da jornada. Viver é aperto de mão e abraço fraterno. Viver é sentir a presença de Deus a cada instante. E por tudo isso, nós precisamos agradecer. Gratidão rima com doação. Agradecer os frutos da terra, doando caridade. Agradecer a exuberância da natureza, doando entusiasmo. Agradecer os animais, doando cuidado. Agradecer a inteligência, doando conhecimento. Agradecer a vida, doando amor. Porque quando o conhecimento encontra o amor, nasce a sabedoria. Quando a sabedoria se faz ato, surge um novo mundo. E já que hoje